Muito bem, meus caros, olha só, quando a gente trabalha o tema de administração geral, sem sombra de dúvidas, o ponto mais abordado é relativo ao planejamento. Agora, veja, quando a gente trabalha a ideia de planejamento, nós temos que imaginar duas frentes possíveis. Um é o planejamento para empresas em geral e tudo mais. E desta forma, né, nessa abordagem, os senhores são mais cobrados quando os senhores prestam concurso para as estatais. Então, se for prestar concurso na Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica e até mesmo BNDES, coisas assim, né? Por quê? Porque nessas a ênfase, esquece o BNDES, vai, esquece. Vamos ficar só com Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica, entre outros, tá? Porque como esses são entidades do Estado regidas pelo direito privado, então a ciência pura da administração nessas entidades é muito mais cobrada, tem muito mais ênfase. Só que quando a gente vai prestar tribunais, né, o próprio concurso nacional único que está por vir, e demais entidades do direito público, FUNAI, entre outras, né, cargos administrativos da Polícia Federal, cargos administrativos do MPU, cargos administrativos da Controladoria, dos Tribunais de Contas. Em todos esses, a ênfase é muito mais no planejamento para a administração pública. Tem lá algumas diferenças. Agora, o mais importante não é a diferença entre as matérias, porque no fundo, planejamento é uma ciência só que vai observar, né, detalhes ou da administração pública ou da administração privada. A grande diferença não está na matéria, mas sim nas ênfases que cada perfil de prova costuma dar. Então, quando a gente fala de um concurso para os cargos administrativos das estatais, quando eles trabalham a ideia do planejamento, eles trabalham a ideia do planejamento de uma maneira bastante profunda. Então, lá eles querem saber o planejamento em diálogo com a parte da matéria relativa à motivação, processo decisório, certo? Sistemas de gestão e resultados. Então, a ênfase lá é essa. Agora, quando a gente vem para a parte de planejamento na administração pública, aí, meus amigos, o enfoque, né, quer dizer, a parte que eles mais vão abordar é a parte que envolve a evolução dos modelos de administração, a identificação do planejamento dentro do regime público obrigatório dos órgãos do Estado, ou seja, na Constituição, entre outros. Então, meus caros, hoje vamos pegar esta parte que é voltada, né, do tópico sobre planejamento, voltado para os órgãos e entidades de direito público, tá bom? Começando então, meus caros, e olha só esse material fantástico que eu preparei e disponibilizei para vocês. Olha lá, planejamentos na esfera administrativa, ou, também dizendo, na esfera pública, né? E olha só como a gente tem que dividir. Você tem que saber, então, essa parte de planejamentos no tocante à evolução dos modelos da administração. Depois, você tem que saber planejamento, de acordo com a Constituição Federal, planejamento e os níveis mínimos
Joia? Depois vamos ter que enfrentar o planejamento estratégico, que, como vocês vão ver, é o que é realmente perguntado. Sobre planejamento tático e operacional, que são os outros dois, né? Nós vamos anotar, nós vamos falar. Só que a ênfase é do estratégico. E aí temos que ver depois os benefícios do planejamento. Os 3 elementos estratégicos, né? Missão, visão e valores, a elaboração dos planejamentos, joia? As ferramentas envolvidas nesse processo de elaboração e execução e o critério de controle. Perfeito? Então, meus caros, bora começar o nosso papo. Olha lá. Então, gente, planejamentos na esfera administrativa. E você trata de colocar aí no seu caderno, tá? Que apesar de aparecer assim nos editais, quando falarem dessa forma, eles estão dando ênfase no planejamento para a administração pública, tá? Ou melhor dizendo, a administração pública de direito público. Perfeito? A ideia central, então, é voltarmos as nossas atenções para quem é de direito público. E se você ainda não memorizou, você pode colocar aí para mim quem na estrutura da administração é de direito público são os órgãos da administração direta, as próprias pessoas políticas, joia? Ou seja, União, estados, Distrito Federal e municípios. Ah, e também o Distrito Federal, tá? As autarquias de todos os tipos e de todas as atividades e as fundações públicas integrantes da estrutura do Estado. Perfeito? Então, quando falarmos daqui para frente sobre esse planejamento, estamos nos referindo ao planejamento voltado para os entes que integram a estrutura do Estado e que são sujeitos ao regime público. Joia! Olha lá. O que tem, né, o que temos que observar nesta parte relativa ao planejamento e ao modelo de administração. Amigos, veja, quando a gente fala de modelo de administração, estamos nos referindo aos chamados modelos teóricos de administração. E as provas, meus caros, cobram muito mais 3 deles. O chamado modelo patrimonialista, o modelo burocrático e o modelo gerencial. Perfeito. Desses 3, senhores, não existe o tema planejamento lá no modelo patrimonialista. Por que não existe e não se fala em planejamento? Né? Planejamento administrativo, planejamento geral, planejamento público, quando estivermos falando do modelo patrimonialista. Porque o modelo patrimonialista, senhores, é aquele modelo no qual o Estado e o rei se confundem. O rei é o Estado. Lembra daquela frase? L'État, c'est moi. O Estado sou eu. É dessa fase patrimonialista. Então, dentro de uma estrutura propriamente patrimonialista, ou se estivermos falando de um país qualquer que ainda se sujeite a um modelo patrimonialista, não vai existir a ciência do planejamento, não, pelo menos, do jeito que a gente estuda, do jeito que a gente conhece. Então, falar de planejamentos
na Coreia do Norte, na Venezuela, né? Cuba, Vietnã do Norte, Laos. Nesses países não faz nenhum sentido, né? Porque o regime é um regime praticamente ditatorial e o Estado continua se confundindo com o próprio ditador. Agora, para todos os outros países, no qual a gente inclui esse que a gente mora, que é o Brasil, aí, meus caros, temos que conhecer planejamento conforme o modelo. Vamos recordar juntos que o Brasil, em 1930, no primeiro governo Getúlio Vargas, adotou expressamente o modelo teórico de administração burocrática, através de um conjunto de decretos que o Getúlio Vargas editou, 1930 até 1936. Ele foi editando os decretos para fortalecer o modelo burocrático no Brasil. E, digamos assim, o ponto auge, né, o ponto mais marcante do modelo burocrático na sua fase de implementação pelo Getúlio Vargas foi quando se deu a criação da DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público. Então, tivemos uma grande fase burocrática, ou de modelo burocrático de administração, no Brasil, senhores, que foi de 1930 até 1998. Em 98, foi editada uma emenda constitucional, que foi a Emenda Constitucional 19, e que ela tem um apelido nas provas chamado de a Grande Reforma Administrativa do Estado, que aconteceu pela Emenda 19, certo? Introduzindo o modelo gerencial ou gerencialista, né? Substituindo o modelo burocrático. Logo, meus caros, nestes dois períodos, o tema sobre planejamento já era um tema presente. Era um tema que já vinha nos textos constitucionais, já existia como ciência, como departamento, como tudo mais, e por conta disso é objeto de pergunta em algumas provas. Agora, o que nós temos que conhecer? Temos que conhecer isso aqui, vem comigo. Ah, então, senhores, quando a gente fala de planejamento e modelo de administração, observe o que está aqui que eu preparei para vocês. E desde a adoção do modelo burocrático em 1930, fazer planejamento já era a atitude, já era a providência essencial na condução da máquina pública do Estado. Só que os planejamentos, eles são normal e obviamente, né, influenciados pelo modelo geral de administração. Então, olha só, quando a gente fala de modelo burocrático de administração, senhores, quer dizer que o foco é o Estado, os processos e os procedimentos. Então, os planejamentos que são feitos para uma gestão burocrática são planejamentos de satisfação do Estado e para conferir excelência no cumprimento de processos e cumprimento de procedimentos. Quer dizer, é um planejamento voltado para os meios, sem se preocupar com os fins, certo? Porém, quando a gente troca o modelo burocrático pelo modelo gerencialista ou gerencial, aí então vamos falar que no modelo gerencial, o objetivo geral da estrutura pública não é mais satisfazer Estado e cumprir processos. No modelo gerencial ou gerencialista, o objetivo institucional
da existência de um Estado é satisfazer a coletividade e, portanto, se preocupar muito mais com os fins e os resultados do que com os processos e os meios. Os planejamentos, obviamente, seguem essas diretrizes. Olha lá. Então, é o que está aqui no texto. Então, enquanto a gente fala de um modelo burocrático, está aqui, ó, estamos falando de um planejamento voltado para os meios e para o Estado. Quando a gente fala de um planejamento em uma gestão gerencial, aí estamos olhando para os resultados e para a coletividade. Joia! Aquilo que eu estava conversando com vocês, meus amigos, antes mesmo de começarmos a enfrentar a matéria. Falar de planejamento público envolverá a necessidade da gente identificar os textos os textos na Constituição que vão tratar de planejamento. E aí nós vamos ter, meus amigos, digamos assim, dois artigos mais emblemáticos. O primeiro deles, gente, ele é exaustivamente cobrado nas provas e nos concursos, que é o artigo 174. E veja a frase que eles gostam de cobrar. Eu até deixei em negrito. Que olha só, o Estado, como agente normativo e regulador da atividade econômica, né, exercerá na forma da lei as funções de fiscalização, incentivo e, olha lá, planejamento, que é determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Essa frase está dizendo que as atividades externas, as atividades voltadas para a coletividade em geral, praticadas pelo Estado, deverão ter nos planejamentos o seu elemento determinante, o seu elemento mais importante. Ok? Agora, e como é que isso é cobrado na prova? Na prova, a gente eles costumam inverter, tá? Que, segundo a Constituição, o planejamento é indicativo para o setor público e determinante para o setor privado. Não, né? Entendeu o que eles fazem? Eles invertem, tá? Eles invertem. Bom, quando a gente falar do outro artigo, já é um que vamos mexer mais diretamente com a administração. Por quê? Porque estamos falando agora da administração tributária, fiscal, financeira. Joia? Aí, meus amigos, nós temos o artigo 165. E ele vai trazer para a gente justamente o que está aí, ó. Como é que o Estado faz o planejamento no campo fiscal financeiro? Amigos, o planejamento no campo fiscal financeiro é feito, segundo o artigo 165 da Constituição, através das chamadas 3 leis de orçamentação. Então, nós temos o plano plurianual, que é o inciso primeiro aqui, as leis de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Joia! Agora, nós temos que entender melhor o que são cada um desses três no campo do planejamento em si. Então, agora você vai anotar no seu caderno para mim, por favor, o seguinte: o plano plurianual é
a lei de planejamento orçamentário, que vai durar 4 anos, sendo genérica, abstrata e para toda, né? Toda estrutura pública, para toda estrutura pública. Porém, feito de forma regionalizada e considerando os 3 níveis da estrutura. Então, nós vamos ter, por exemplo, para a esfera federal, para a esfera estadual, para a esfera distrital, né, que é o Distrito Federal, e para a esfera municipal. Então, em todos eles, nós vamos falar de planejamentos. E o planejamento estratégico através do plano plurianual vai traduzir, na verdade, as propostas políticas que que aquele governante pretende para o seu mandato. Então, o plano plurianual é aquele que é geral, que é genérico. Tá legal? Quando a gente falar agora da lei das diretrizes orçamentárias, senhores, a LDO não. A LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias, vai ser uma lei que vai fixar, que vai alocar meios e recursos. Então, ela tem uma conotação muito mais próxima de um planejamento tático. E a lei orçamentária anual é o próprio planejamento operacional, porque ele é um planejamento de mera execução. Perfeito? Então, ele é mais concreto. Ele é um planejamento de execução. Joia? Agora, meus caros, ultrapassando estes 2 pontos do texto da Constituição, vamos falar aqui um pouquinho do planejamento e seus níveis, né? Como eu falei com vocês, nós temos o planejamento estratégico, o tático e o operacional, que são os 3 níveis que são divididos os planejamentos. Então, meus amigos, nós temos planejamento estratégico, tático e operacional para que você possa compreender que existe sim uma hierarquia entre eles, no sentido de que o mais relevante é, obviamente, o planejamento estratégico. Então, ele vai ser, digamos assim, o plano máximo, o plano superior, o plano mais relevante. E através desse planejamento, que é o planejamento estratégico, serão definidos missão, né? Daqui a pouco eu falo disso, vai. Mas vão ser definidos os elementos mais importantes de um planejamento, que é missão, visão e valores. E aí, senhores, baseado nesses 3 elementos, é que nós teremos o planejamento tático. Então, o planejamento tático, ele depende e ele precisa que haja um prévio planejamento estratégico, senão não faz nenhum sentido. Ninguém inicia planejamento baseado no planejamento tático. Isso não acontece. O que nós temos é começar pelo planejamento estratégico e, a partir dele, extrair aquilo que vai ser necessário para o desenvolvimento de um planejamento tático. Existindo um planejamento tático, daí então poderão ser elaborados os planejamentos operacionais, que são os planejamentos de mera execução. Legal? Então, se pudermos agora anotar juntos os pontos de identificação, coloque aí que o planejamento estratégico é
o planejamento em nível máximo, certo? Filosófico, abstrato, genérico e que se pretende permanente. O planejamento tático é aquele definido nos níveis intermediários, enquanto que o planejamento estratégico é de longo prazo, porque ele se pretende permanente. O planejamento tático, ele é de médio prazo, médio, joia? Enquanto que no planejamento estratégico são definidas as questões filosóficas, missão, visão e valores, que são abstratas, que são gerais e genéricas. Quando falarmos do planejamento tático, estaremos falando do planejamento que vai fazer a definição e a alocação de recursos materiais, agentes, receitas, distribuição de competências, de missões e tarefas. Beleza? Agora, o planejamento operacional, senhores, só vai existir se primeiro tivermos, obviamente, um estratégico e também um tático. O operacional, senhores, é o planejamento fixado nos níveis inferiores, tá? Na base da estrutura. E esse planejamento operacional, ele é um planejamento de execução. Então, a ênfase, a preocupação dele é como que se dará a execução de tudo que foi programado, porque somente através dessa execução que nós vamos poder dizer que o planejamento estratégico estará efetivamente cumprido. Joia? Então é através do planejamento operacional que será cumprido, será executado o planejamento estratégico a partir daquilo que está, digamos assim, fixado, daquilo que foi organizado, daquilo que foi distribuído estruturalmente pelo planejamento tático. Legal? Esse tipo de explicação está aqui. E aqui, senhores, a gente vai estar vendo aquela ideia se existe ou não uma hierarquia, você viu que existe, né? Só que uma coisa que tem que ficar clara, gente, é o seguinte: o planejamento estratégico é a origem. É de onde tudo provém no campo do planejamento. Então, é a gênese, né? Daí, então, vamos poder extrair o planejamento tático, que deverá total e direta correspondência ao estratégico. Joia? E, por fim, vamos extrair um planejamento operacional daquilo que estiver disciplinado, estruturado e organizado no planejamento tático. Mas uma coisa que tem que ficar bem clara na cabeça de vocês, gente, é isso que eu simbolizei por essa seta aqui à direita, essa seta curva, olha só. Gente, planejamento operacional é subordinado ao planejamento tático, só que ele não visa cumprir o planejamento tático. O objetivo do planejamento operacional é executar tudo aquilo que está no planejamento estratégico. Entendeu isso? Então, o operacional está vinculado ao tático, dele decorre, precisa da existência do tático, mas a ideia, a proposta do planejamento operacional não é cumprir o tático, é cumprir, é executar o estratégico, gente. Tá bom? E com isso, a gente consegue enxergar que nós vamos ter 3 níveis de planejamentos. Existe a interdependência
pois não faz sentido elaborar um planejamento tático se não existir um planejamento estratégico, não faz sentido elaborar um operacional se não existir um tático. Porém, o operacional não tem por objeto cumprir o tático. O operacional tem por objeto executar concretamente o estratégico. Joia? E isso tudo, meus caros, está aqui nesse nosso texto. Legal! Agora, dando sequência, meus caros, olha só. Compreendida essa ideia, dessa, digamos assim, uma hierarquia que confere essa interdependência, estabelecendo qual deve ser elaborado antes de qual, vamos olhar agora o planejamento estratégico em si, porque ele que é mais complexo e possui uma ciência muito mais desenvolvida. Olha lá, como já dissemos antes, o planejamento estratégico é aquele de origem, de partida, né? Pois é nele que iremos encontrar os 3 elementos máximos de uma estrutura, de uma organização ou de uma gestão. Então, por exemplo, senhores, quando o presidente Lula tomou posse, coube a ele definir visão, missão e valores para o período do seu mandato, naquilo que ele iria estabelecer para a estrutura da máquina pública federal. Compreendeu? Joia! Então, esse planejamento estratégico vai possuir visão, missão e valores. Nós vamos ainda falar deles, claro, mas deixa eu mostrar para vocês mais alguns detalhes. Olha, apesar do planejamento estratégico ser, dá uma olhada aqui, ó, ser genérico, ele vai considerar aquela entidade como um todo. Então, um planejamento estratégico federal, por exemplo, precisa considerar a máquina pública federal como um todo, considerando a administração direta, a administração indireta e também, meus caros, os particulares que colaboram com a administração federal, como é o caso das concessionárias e das permissionárias contratadas pela esfera federal. Joia? Aqui, ó, o planejamento, senhores, serve como um trilho para a atuação de toda a máquina pública. Então, esse planejamento estratégico, que é o que nós estamos aprofundando, ele vai trabalhar o funcionamento da máquina pública de forma continuada. Então, ele é um planejamento que não vai propor rupturas. Ele não vai mandar a máquina pública parar e se reorganizar toda. Não. Então, ele considera a máquina pública já em andamento e ele considera que vai entregar a máquina pública em andamento para o próximo gestor. Perfeito? Então, vamos entender, senhores, que o cumprimento de um planejamento estratégico federal não vai promover nenhuma espécie de ruptura ou paralisação no funcionamento da máquina pública daquela esfera. Não, isso não acontece, gente. Tá? Então, os planejamentos pegam uma máquina pública que já estava funcionando e vai ser concluído entregando a máquina pública funcionando para o próximo gestor. Joia? Olha agora essa parte aqui que é extremamente cobrada, senhores. Quando tivermos o planejamento estratégico, temos que saber que ele é elaborado, senhores, através de algumas ferramentas próprias da ciência da administração. E as mais importantes são a ferramenta SWOT,
a ferramenta 5W2H e ainda podemos usar a ferramenta SMART. Provavelmente você não conhece essas, mas fique tranquilos que vamos abordar já já. Por fim, é importante você compreender que o planejamento estratégico, meus caros, não é que uma vez cumprido ele acaba ali. Não. Cumprido o planejamento estratégico, vai ser importante na sequência fazer toda a análise do que foi feito, dos resultados e tudo mais, porque foi o que eu disse. Os planejamentos estratégicos não provocam rupturas. Não. Eles não fazem a máquina pública parar e recomeçar no próximo. Não. Quando a gente fala dos planejamentos, eles vão considerar a máquina pública em constante funcionamento. Joia? Por conta disso, deverá haver a revisão do que aconteceu na busca de uma melhoria contínua. E a busca da melhoria contínua, senhores, se dá por algumas ferramentas próprias de administração, só que aquela que é a mais cobrada é a ferramenta do ciclo PDCA. Joia? E tudo isso que nós estamos trabalhando vai envolver sempre os tais dos stakeholders. Quem são essas pessoas, senhores? Stakeholders são todas as pessoas que ou estarão inseridas no contexto de elaboração e execução do planejamento estratégico ou serão, pelo planejamento estratégico, atingidas, influenciadas. Joia? Isso quer dizer, então, senhores, que dos dois tipos de planejamentos que nós temos, o mais relevante é o estratégico, perdão, dos três níveis, né? O mais relevante é o estratégico e ele possui algumas primeiras informações pontuais bastante cobradas nas provas. Vamos recapitular e vamos ver como que isso está resumido aqui para vocês, ó. Resumidamente, planejamento estratégico. Ele é elaborado e considerado pelo nível máximo de uma estrutura. Então, é o governante máximo que vai fazer planejamentos estratégicos, tá? É o dirigente, é o chefe da entidade. Então, se estivermos falando, por exemplo, da estrutura federal, é o presidente da República, tá? Joia. Ele considera o ente como um todo. No planejamento estratégico, a gente identifica visão, missão e valores, apesar de ele considerar o ente como um todo. Ele deve ser regionalizado, ou seja, ele deve dar as premissas para cada região do país. Ele é de longo prazo. No caso, por exemplo, do plano plurianual, que é o planejamento orçamentário financeiro, ele é de longo prazo porque ele dura 4 anos. Joia? Ele é elaborado principalmente através das ferramentas SWOT, 5W2H e SMART. Agora, ele é avaliado, né, dentro dos critérios e das regras do ciclo PDCA, porque estamos buscando uma melhoria contínua. E estamos mais preocupados com os stakeholders. Joia? Beleza. Olá, meus amigos. Quando se fala de planejamento estratégico no setor público, é comum uma pergunta de concurso que venha questionar justamente isso que está aí. Ou seja, quais são os benefícios, o que se busca a partir do planejamento estratégico no setor público. E daí, meus caros, os pontos mais relevantes cobrados em prova são esses. Então, havendo um planejamento estratégico, nós temos maior integração e isso permite maior foco geral
de todos aqueles que estiverem na administração. Provoca uma melhoria sensível nos canais de comunicação, o que vai aperfeiçoar o processo de tomada de decisões. Como todos conhecem missão, visão e valores, isso aumenta a colaboração e o engajamento de todos. Isso provoca também uma maior transparência, porque é do conhecimento geral da coletividade aquela missão, a visão e os valores. E, por fim, possibilita, né, até mesmo a participação da coletividade na gestão e na administração. Agora, o que será que são esses três elementos-chave? Ou seja, você já sabe que nós temos três níveis: estratégico, tático e operacional. Você já sabe quem executa quem, você já sabe que o estratégico é longo prazo, tático é médio prazo, operacional é curto prazo. Estratégico, filosófico, aberto, abstrato, considera o ente como um todo e é super relevante para os stakeholders. Tático é aquele que vai alocar meios, recursos, finanças, né, departamentos, equipes, e vai fixar competências e atribuições. Ele é de nível médio e é de médio prazo. Enquanto que nós temos abaixo de tudo isso o operacional. Ele é de nível inferior, ele é específico, ele é detalhado, ele é concreto e ele é de mera execução e de curto prazo, certo? Logo, meus caros, falar de missão, visão e valores é muito importante para os três, mas você precisa compreender o que é cada um deles e por que eles são fixados lá no estratégico. Vamos ver? Olha lá. Então, no planejamento estratégico, nós vamos ter missão, visão e valores. Quando falarmos da missão, o que estamos falando, senhores? Disso aí, ó, o propósito daquela entidade naquela gestão. Então, não é apenas o propósito da administração federal, por exemplo. Não. É o propósito da administração federal na gestão daquele governante, porque foi aquele governante que estabeleceu as políticas para o seu mandato. Joinha? Agora, quando a gente fala de visão, é isso que está aí. Visão é antever onde se quer chegar. Quais são os efeitos, quais são os resultados, as mudanças que se pretende provocar, que se pretende promover durante aquela gestão. Por fim, senhores, valores. E aí eu expliquei de uma forma, gente, bem acessível. Os valores, gente, são como se fossem os princípios jurídicos da administração. Só que eles não são princípios jurídicos, não são princípios da lei. São princípios do planejamento. Então, aí nós vamos falar, né, desses elementos como sendo definidores das regras de comportamento, parâmetros decisórios e responsabilidades de todos que estejam engajados ou envolvidos no desenvolvimento da atividade da administração. Ah, entendi. Joia? Um outro ponto que costuma aparecer é relativo à elaboração. E aqui, amigos, eu preciso dar um recado super importante para vocês, hein? Quando a gente fala de elaboração, alguns ainda falam até mesmo de um ciclo do planejamento estratégico. Veja, nós temos estágios, nós temos passos, nós temos etapas que são totalmente lógicas, fazem todo sentido. Só que, gente, cuidado na prova.
Não é porque uma certa sequência de estágios faz sentido que ela é obrigatória. Porque na estrutura da administração seria obrigatório se estivesse em lei. Só que não está. Nós não temos, digamos assim, né, o regramento, né, a regulamentação da elaboração e execução dos planejamentos. Não existe uma norma nesse sentido. Não existe. Então, cuidado que você foi cobrado em prova, hein? É correto dizer que todos os planejamentos deverão obrigatoriamente se iniciar pelo. Não. Isso aí está errado, porque não existe essa norma, tá? Faz sentido, é lógico, é muito mais prático seguir esses passos, mas não existe regramento obrigando, né? As bancas são sacanas, elas sabem, né? Pegar a gente de um jeito que a gente se sinta inseguro na pergunta e entenda que aquilo que é lógico deve ser naturalmente aquilo que é obrigatório, mas não é, não é, tá? Então, voltando aqui para o texto, olha só, meus caros. Então, muitos falam apenas em 4 estágios, 4, que seria fixar as premissas e objetivos. Depois disso, eles unificam os estágios 2, 3 e 4 com elaboração dos planejamentos. Daí eles falam de um item terceiro, que é determinar o plano, e o item quarto, que é executar. Só que já tem um certo tempo, amigos, que começaram a perguntar isso de uma maneira um pouco mais detalhada, em virtude dos pensadores atuais. Então, hoje, você encontra até, né, 7 níveis ou 7 etapas na elaboração. Fixa as premissas, o que, obviamente, né, é o mais lógico. Então, o que é mais lógico é a gente fixar premissas, fixar os elementos fundamentais logo no começo. Depois disso, analisa-se o ambiente, tanto o ambiente interno, como também o ambiente externo, e, para tanto, você vai considerar todos os stakeholders. Os stakeholders, senhores, são aqueles que estão, como já falamos, né, ou inseridos no contexto de planejamento e execução, ou que serão influenciados, serão atingidos pelo planejamento. Certo? Aqui, meus caros, a gente vai observar na sequência, então, a identificação dos elementos de otimização e os elementos de risco. Joia? Depois, traçar as estratégias, né, de longo prazo ao longo do tempo de cumprimento do planejamento. Daí, determinar o plano de ação em si. E, por fim, fazer a coleta dos elementos, né, dos resultados, né, dos marcadores de desempenho, para analisar se houve ou não êxito no cumprimento daquele planejamento estratégico. Joia. Vocês viram comigo, então, que algumas ferramentas serão utilizadas. Quando a gente fala de ferramentas, gente, estamos falando das ferramentas de desenvolvimento. E as ferramentas de desenvolvimento que nós temos, que são bem cobradas em provas, são essas e vamos conhecê-las. A primeira, a mais cobrada, a ferramenta SWOT. Né? O S em inglês, strengths, ou seja, forças. O W em inglês, weaknesses, ou seja, fraquezas. O O são opportunities. E, por fim, o T são traits, que são
ameaças. Joia? Então, a primeira grande ferramenta é a ferramenta SWOT. Né? O que você é cobrado nas provas é se a ferramenta SWOT é uma ferramenta de elaboração do planejamento ou de análise do planejamento. Outra coisa que cobram é essa ferramenta SWOT é uma ferramenta que prevê o quê? Então você tem que conhecer as 4 letras, só que traduzidas, né, gente? Isso não faz sentido. Tá? Que foi o jeito que eu deixei aí para vocês. Então, conheçam o significado dessas 4 letras. Joia. Os stakeholders são sempre importantes, então eu coloquei aqui. Ele não é propriamente uma ferramenta, mas ele é altamente relevante para o planejamento. Aí, senhores, foi aquilo que eu escrevi. Nem sempre a ferramenta SMART será empregada. Ela é uma faculdade, ela é uma opção, certo? E o que significa essa ferramenta SMART, o que está escondido nestas 4 letras, né? Mais uma vez, aquilo que eu falei, vocês são cobrados principalmente sobre o significado, quer dizer, o que está contido nessa, nessa ferramenta. Vamos ver então? Olha lá, o S é de específicos, então são os dados, os pontos, os elementos e as referências específicas, é a especificação dos elementos relevantes de administração. O M, né, measurable, é de mensuração. Então é necessário também trabalhar em separado e de forma identificada. Os marcadores, os dados, as metas, os estágios, que são os elementos mensuráveis. A letra A é de ambitious, ou seja, ambiciosos. O que é ambicioso, né? No sentido positivo, tá? Ambicioso no sentido positivo é justamente a busca por mais do que se buscava, do que se esperava. Legal? Então, quando a gente fala dessa ambição dos planejamentos, estamos nos referindo àquilo que é possível, só que mais ainda, aquilo que nós vamos alcançar além, tá bom? A letra R, realistic, são as realidades, ou seja, o planejamento tem que ser ambicioso? Tem. Ele tem que desejar ir além? Tem. Só que ele também tem que ser realista, né? Existe um limite do que é possível, existe uma margem daquilo que seja viável e possível. Joia? E, por fim, o T é de timed, que é a fixação dos estágios, dos prazos, dos momentos em que se pretende trabalhar cada um dos resultados ou das metas escalonadas. Aí nós temos aí uma ferramenta 5W2H. Olha lá. Então, são 5 palavras que começam com W e 2 palavras que começam com H. Então, nós temos what, why, who, when, where. Joia? Esta ferramenta, senhores, é uma ferramenta que aparece nas provas e eles cobram o que está aqui nesse resumo. Dificilmente eles vão te pedir a aplicação concreta disso. Eles vão te perguntar o que significa cada uma das letras, quer dizer, o que está compreendido. Joia? Agora, além disso, nós temos duas palavras que começam com H, que é o how, ou seja, como, né? De que modo que esta coisa será feita e tudo mais, e
Por fim, o how much, que é a orçamentação, digamos assim, né? É o quanto que se vai ter de recursos, de valores para o cumprimento daquilo que está programado e planejado. Joia? Aí, meus amigos, com isso, nós trabalhamos essas principais ferramentas. Agora que eu percebi, eu não fui para o texto, né? Então vamos fazer isso de novo rapidinho, olha lá. Então nós vamos ter aqui, senhores, desculpa, gente, eu me confundi nos botões, olha lá. Então nós temos aqui, né? Foi desde quando, hein? Ixi. Bom, o que eu expliquei para vocês está aqui, ó. Ferramenta SWOT, que a letra S vai significar, então, as forças, tudo mais. Bom, do jeito que eu expliquei, né? Então, você tem que saber o significado de cada uma destas palavrinhas que estão inseridas nas respectivas ferramentas, tá bom? Continuando aqui, senhores, ó, o planejamento estratégico será ainda objeto de controle e revisão. Aqui você tem que saber o seguinte: quando a gente fala do controle, a coisa mais cobrada, senhores, é o chamado controle estratégico. E o controle estratégico, ele vai analisar, inclusive, os elementos de resultados. E para uma avaliação de resultados, gente, a ferramenta que a gente encontra cobrável nas provas é a ferramenta do BSC, Balanced Scorecard, que é justamente a ferramenta de avaliação de desempenho, tanto individual quanto das equipes. Joia? E vai permitir, ao final, né, através da análise do desempenho, oferecer para o grupo envolvido, né, para os agentes envolvidos, o fundamental feedback. Então, senhores, no campo de controle e revisão do planejamento estratégico, vamos lembrar, vamos conhecer que o feedback é um dos elementos mais importantes após a conclusão de um planejamento. Porque é através desse feedback que você vai alimentar, olha a expressão, feedback, é através dela que você vai alimentar, digamos assim, né? Todos os envolvidos com o desempenho de cada um, as metas que foram alcançadas, as metas que não foram, quais foram problemas identificados, joia? Onde que precisa melhorar, onde que tem excesso, onde que tem duplicidade de esforços e também onde que estão, né, os resultados favoráveis, onde que se conquistou, né, aonde que está o mérito, né, de cada um e de cada estágio, joia? E por fim, senhores, o famosíssimo ciclo PDCA, gente. Olha lá. Então, quando a gente fala do ciclo PDCA, o que eu estou trabalhando com vocês é o ciclo de avaliação que vai buscar a chamada melhoria contínua. E aqui, gente, eu fiz para vocês enxergarem que é como se fosse uma pizza de 4 sabores que vai rodar sempre no sentido horário, e a ideia é que ela não pare de rodar nunca. Joia? A ideia é que ela cumpra os 4 pontos do ciclo de maneira ininterrupta. Ela vai girar sempre. Então, a gente inicia no plan, que é o planejamento. Aí a gente vai para a fase do do, que é o executar, que é o fazer. Desta fase, vamos para o check, onde vamos, então, coletar os elementos, coletar os dados dos resultados alcançados, para que, então, seja possível propor melhorias, incluir essas melhorias no planejamento, e isso acontece na fase do
act. Então, o tal do act, que é o agir, significa agir no sentido de implementar no planejamento tudo aquilo que a gente precisa para o fiel cumprimento daquilo que foi estabelecido antes. Joia? Daquilo que a gente queria desde o começo, que é cumprir a missão conforme a visão e cumprindo os valores. Joia? Com isso, então, meus caros, olha só, o nosso objetivo hoje era trabalharmos o planejamento e darmos esta visão, quer dizer, uma espécie de uma mentoria. O planejamento, quando o concurso é para estruturas e cargos administrativos de entes da administração de regime privado, o tema do planejamento tem uma outra ênfase, um outro foco. O planejamento, quando a gente fala da administração pública, tem esses elementos que nós trabalhamos juntos. Joia? Com isso, vocês estão agora autorizados a pegar lá na nossa plataforma questões e mais questões, e ir treinando e acrescentando mais dados que vocês julguem interessantes. Porém, meus caros, lembrem-se, ao selecionarem as questões, dividam entre concursos que ocorreram para as entidades de direito privado da administração, que são Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, papapá, e esses você não vai fazer, porque essas questões, como eu disse, até trabalham as coisas que nós estudamos, porque a ciência é uma só. Só que com uma ênfase, uma ótica bem diferente. Você vai optar por planejamentos nas estruturas públicas de direito público, tá bom? Então, o papo de hoje, desse sábado, era isso, gente. Muito obrigado. Bons estudos. Tchau.